Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? À live da Cláudia Alice, a live espírita, né? Que eu sempre faço uma vez no mês. Quem conhece, né? Quem apoia, quem segue, quem colabora, conhece as lives espíritas da Cláudia Alice. E as lives são beneficentes. Todas as lives que eu faço, tanto espírita e quanto de temas globais, né, de vários interesses, são beneficentes. Né? Hoje eu não trago uma campanha para vocês. Nós acabamos de fazer uma campanha, né, de agasalhe um coração com frio, né? Que foi a campanha das mantas, dos cobertores para os amigos, né? Os irmãos em situação de rua. A primeira leva de mantas nós oferecemos para a caravana da Congregação Espírita Francisco de Paula, e a segunda nós oferecemos para a caravana, gente, desculpa, eu esqueci o nome, é uma caravana que a nossa amiga, irmã de causas, né, espíritas, a Leia Barros, né, ela desempenha ali no Jardim do Meia. Todos os domingos eles vão para o Jardim do Meia, fazem um café da manhã, fazem todo um trabalho social. Então, a segunda leva das mantas, e não só as mantas, foram par de meias também, né? Para os moradores de rua. Então, naquela época que vinha muito frio, muita chuva, né? Alguns dias atrás, nós conseguimos colaborar, né? Atender os moradores de rua, exatamente na época do frio. Então, eu agradeço a todos que compraram as rifas, os que fizeram as doações, que colaboraram, né? Foi muito bonita a nossa campanha. Eu estou agora para fechar a próxima campanha, para que nós possamos juntos ajudar um irmãozinho, uma criança especial. Eu tenho até que fechar com o pai dele, conversar, né? Que não basta só a gente querer, a gente tem que ver a possibilidade disso. Né? Ele estava, eu acho que ainda se encontra internado no Hospital Jesus, mas só que para ele ir para casa precisaria de uma estrutura, balão de oxigênio, entre outras coisas. Então, assim, de repente, com a campanha que a gente vai fazer, a gente sabe que a nossa colaboração é tão pequena, né? É um passinho de formiguinha, mas também ajuda muitas pessoas. Então, e talvez com a nossa ação a gente consiga comprar aquele cilindro de oxigênio para deixar na casa desse irmãozinho que tem essa necessidade. Eu vou trabalhar para que a gente ainda essa semana a gente possa lançar essa campanha para ajudar esse irmãozinho, tá bom? E conto, como sempre, com a colaboração de vocês. E hoje, gente, eu tenho assim, nós trouxemos, estamos trazendo para vocês um tema muito importante, né? Muito interessante, que é sexualidade, né? Sexo e consciência. Vamos falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre espiritismo, e quem vai estar aqui colaborando com a gente é um grande amigo que eu gosto muito, é o Tadeu, Oscar Tadeu, né? Então ele vem estudando, ele gosta muito desse livro, né? Então ele vai trazer a colaboração dele, trazendo reflexões para nós a respeito do livro, né? E ninguém melhor do que ele para estar aqui falando sobre o livro, sobre o objeto de estudo dele, né? Sobre as reflexões que ele vai trazer para a gente. Então, eu vou chamá-lo aqui, né? Com muito carinho. Eu gosto muito dessa família, gente. Eu gosto muito dessa família. É uma família de luz, uma família que é exemplo de família. Eu até me emociono, porque a esposa dele é uma grande amiga que eu amo, mora no meu coração. E eu também conheci o Tadeu, conheci os filhos do Tadeu. É uma família muito linda. Então, vem para cá, meu amigo. Seja muito bem-vindo.
Seja muito bem-vindo às lives da Cláudia Alice, a Live Espírita. É um prazer, uma honra, um carinho, uma satisfação tê-lo aqui conosco, Tadeu. Boa noite. Boa noite, Cláudia. O prazer é todo meu e, para mim, é uma satisfação estar aqui com você, podendo passar para os nossos irmãos as informações que constam, né, nesse livro, porque é um livro que trata de um tema muito importante. Eu não sou estudioso do assunto, mas sou estudante do assunto, né? Então, quando eu li o livro, eu senti uma satisfação muito grande pela organização e pela facilidade que faz com que a gente possa esclarecer, se sentir esclarecido pelas informações que constam no livro. Então, para mim, é um prazer. Espero que eu possa atender, né, às necessidades de quem estiver ouvindo. Então, Tadeu, eu vou te pedir licença para falar um pouquinho de você. Oscar Tadeu, trabalhador e médium da Congregação Espírita Francisco de Paula, frequenta a congregação desde 1998, é casado e tem 3 filhos, né? Na congregação, ele sempre desenvolveu um trabalho assim maravilhoso, muito dedicado. Realmente, se existe uma pessoa, né, que é um trabalhador de Jesus, é ele, porque ele trabalhou por muitos anos, incansavelmente, com muito amor e por amor pela congregação, pelos nossos queridos do Lar de Francisco, nossos queridos idosos do Lar de Francisco, né? Dia e noite, com muito amor. E o Tadeu, gente, para quem não conhece, ele foi, né? Ele ficou como diretor social de fevereiro de 2017 a abril de 2018 e diretor administrativo de abril de 2018 a novembro de 2021. Um trabalhador incansável, né? Muito se dedicou à casa, sempre com muito carinho, muito amor. Então, e todos nós, né? Todos nós que somos espíritas, todos nós que aprendemos, né, com o Evangelho, com Jesus, nós sabemos que Jesus fala para a gente que a gente tem que amá-lo, amar o próximo e fazer caridade, trabalhar na caridade. Então, e o Tadeu sempre trabalhou muito pela congregação, não só pela congregação, como também em outros ambientes espíritas e outras casas espíritas. Então, Tadeu, muito obrigada, tá? Você é um exemplo para todo mundo. Eu sei que você é muito humilde, que você vai dizer que não é nada disso, né? que você sempre fez tudo com muito amor e dentro da sua possibilidade. Mas deixo aqui minhas sinceras admirações por você, Tadeu. Então, meu querido amigo, antes da gente começar, né, a falar sobre esse livro, que é Sexo e Consciência, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória enquanto médium e trabalhador de Jesus. Como que você se viu, né, médium? Como foi o seu processo de conhecer a casa? Eu não sei se você começou o seu processo na Congregação Espírita Francisco de Paula, ou você advém de uma outra casa ou de outras casas. Fala um pouquinho desse seu processo para a gente, por favor. A minha única casa espírita é a congregação. Então, eu tive contato com a doutrina espírita em 1997, que recebi de presente um livro do meu compadre. E em 1998, eu me mudei para Vila Isabel e, procurando pela primeira vez uma casa espírita, encontrei a congregação. Então, frequento a congregação desde 1998. E, como médium, eu demorei um pouco, devo ter uns 10 anos, não sei a data certa,
que eu tenho de desenvolvimento mediúnico. Já tinha sido orientado a fazer antes, mas por motivos diversos eu não fiz o desenvolvimento mediúnico lá na nossa casa, que são 4 anos, né, de estudos. E aí, depois de um tempo, eu fiz, mas sempre frequentei a congregação. E antes de ser assim, trabalhar como diretor, eu trabalhava como voluntário, né, ajudando lá no que podia. E aí fui convidado para ser diretor social e depois, né, fui convidado novamente para ser diretor administrativo. Toda a minha vida espírita transcorreu e transcorre na Congregação Espírita Francisco de Paula. Também trabalho lá na Mocidade, né, e participo da Comeg, né, confraternização da Mocidade Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que tem todo ano, é um evento que ocorre no período de carnaval. Trabalho também lá na Mocidade. Ajudei muito lá no Lar de Francisco da Ajuda, né, dentro das possibilidades. E também estou à disposição da congregação para ajudar no que precisar. Muito bonita a sua trajetória. E muito obrigada por toda a sua colaboração, né? E todo esse seu amor genuíno que você tem pela congregação e sempre teve também pelos vovozinhos do Lar de Francisco. Então, querido Tadeu, por que você se encantou, né, pelo livro e teve um insight de nos trazer esse tema tão importante, que é o Sexo e Consciência, do livro Sexo e Consciência, do Divaldo, né? Então, o que me despertou o interesse na leitura e falar aqui é pela organização, né? Porque esse livro ele foi organizado, né, pelo Luiz Fernando Lopes. Ele é de profissão farmacêutico, é professor universitário, formado em psicologia. E aí ele fez um trabalho grandioso em organizar esta obra, que foi um período de 10 anos, como ele mesmo falou, fazendo pesquisa em materiais audiovisual, né, que contém a gravação de palestras e seminários realizados por Divaldo Franco por todo o Brasil, desde a década de 1980 a 2013. Então, nesse período, ele reuniu todo o material que trata do assunto do sexo, do título do livro, e organizou de uma forma que, para quem vai ler e se interessa em entender e estudar, é de grande valia, porque tem os temas, né? Tem o título do tema, tem um assunto, e aí, em determinados tópicos, eles colocam onde você pode se aprofundar naquele assunto, obter informações nos livros da doutrina espírita. Então, muito interessante que ele vai citando. Isso se encontra lá no Sexo e Destino, se encontra lá no livro da Joana de Ângeles, se encontra lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda. Então, aí é muito interessante. Aí, quando você lê e vê aquele livro, você tem condição de pesquisar, você vai se aprofunda. Eu acho que foi isso que me motivou a falar hoje aqui do livro. Não tenho profundo ainda conhecimento de todo o livro, que é um livro, né, de quase 600 páginas, é um livro grosso, né? Está até aqui, ó, não sei se dá para ver. Uhum. E também nós sabemos que é um livro que já deve ter tido vários seminários, que o Luiz Fernando Lopes também falou, que muita gente já fez palestras, seminários sobre o livro. Então, é um livro que desperta a vontade de todos aqueles que gostam da doutrina espírita, se interessam em ler. E o interessante também desse livro é que ele foi todo organizado pelo Luiz Fernando Lopes. Então, ele
organizou o livro por temas, capítulos, e apresentou os originais ao Divaldo. E o Divaldo não fez nenhuma alteração na organização que ele fez. E aí, palavras mesmo do Luiz Fernando, ele falou que o Divaldo ficou impressionado com a organização, e dizendo, palavras do Divaldo, que este livro é um tesouro doutrinado. E continuou, Divaldo falando, eu mesmo me impressionei da forma que você, né, o Luiz Fernando, conseguiu reunir tantas coisas que eu falei em lugares diferentes, em épocas diferentes, sintetizadas em uma única obra. De fato, existe uma conexão muito grande entre os temas. Se de fato existe uma conexão muito grande entre os temas, sou eu que estou falando. Então, é um livro que, para você ver, né, para a gente ver, a organização que o Luiz Fernando fez foi tão exemplar que o próprio Divaldo não fez nenhum retoque. Tudo que consta no livro é fruto, né, das palestras e seminários do Divaldo Franco, entendeu? Muito bom, muito bom. Em O que você relação trouxe para a gente aí, Tadeu? ao motivo do livro O é que isso de aí, né? interessante, o que de interessante, Então, né? a ideia é a gente fazer uma passagem rápida, citando alguns pontos dos capítulos. São 14 capítulos, né? 14 capítulos do livro, e aí a minha ideia é pontuar alguma coisa que consta em cada capítulo. E vou ver se eu consigo fazer uma passagem rápida, mas que desperte, né, a vontade, o interesse ainda mais daquelas pessoas que não têm contato com o livro, né? No primeiro capítulo, ele fala da energia sexual. Então, é interessante como o Divaldo, né, aborda o assunto em suas palestras, e é interessante que a gente fique entendendo, né, de como a gente pode utilizar a nossa energia sexual, porque por muitos não conhecerem, pensam que a energia sexual é só utilizada para a prática do sexo, para o relacionamento sexual. E a gente vai observar, vai ver que não é isso. Muitos de nós podemos utilizar a energia sexual direcionada para outras atividades, como para o esporte, para a arte, para a ciência, no caso, né, do Divaldo e do Chico, para o trabalho da mediunidade e da caridade, né, porque a caridade também podemos utilizar essa energia para ajudar ao próximo. Isso é muito importante, nós sabermos que podemos direcionar essa energia para outra atividade que podemos ajudar ao próximo. Nesse capítulo, que fala muitas coisas, o mais importante, né, que eu quis destacar aqui é justamente isso. Claro, você lendo o livro vai obter muito mais informações com riquezas de detalhes, que fala sobre o sexo, né, e a sexualidade, porque o sexo é uma palavra que tem muitos significados, e tem a ver com a parte física, né? Que são os conjuntos dos elementos biológicos que fazem a diferença entre o macho e a fêmea na espécie humana. Então, o sexo ele tem a ver mais com a parte fisiológica, física. Já a sexualidade é uma palavra que tem sentido mais abrangente, né? Se diz respeito a toda a expressão sexual humana, desde a expressão psíquica até a expressão comportamental. Então, a sexualidade é uma palavra muito mais abrangente. Eu aqui
peço até, de repente, assim, desculpa, né, se por algum acaso, né, principalmente ao autor do livro, né, Luiz Fernando, se eu passar por alguma coisa que destoe do livro, mas eu estou procurando seguir aqui tudo que está no livro. Eu também vi ele falando, mas como nós não somos, né, especialistas no assunto, pode ser que para aquele que conhece profundamente possa cometer algum deslize. Se por algum acaso acontecer, eu peço desculpa aí ao nosso irmão Luiz Fernando. A sexualidade nasce com o espírito. Porque... Eu tenho certeza que essa contribuição está sendo muito boa, né? Que vai contribuir para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, né? E para a nossa consciência. Isso é muito importante, Tadeu. Então, assim, com certeza estamos todos muito animados, né? Com os seus esclarecimentos aí sobre o livro. Eu mesmo, particularmente, eu não tive tempo de lê-lo a ponto de da gente poder discutir mais aqui, mas com certeza eu vou comprar o livro, vou estudar e quem sabe, né, a gente possa fazer uma live 2 sobre esse tema, né? Vai ser, a gente até convida a todos que estão aqui participando que possam também, né, se interessar e comprar o livro e estudar. Quem sabe a gente possa trazer mais uns amigos para bater um papo, né? Fazer tipo uma mesa e a gente discutir. Desculpa aí te cortar, mas só foi uma ilustração, tá? Tudo bem. Cláudia Alice, você é muito amiga, né? E aí, todos os seus elogios eu gosto, mas fico um pouco assim, um pouco tímido, né? Porque eu acho que eu não sou não, meu amigo. Isso tudo que você falou. Mas tudo bem. Não. Então, seguindo aí os outros conceitos, né? Então, a sexualidade ela nasce com o espírito, porque é um fruto da característica do psiquismo. Existem outros conceitos dentro aí, né? Da parte da sexualidade, que são da orientação sexual. A orientação sexual diz em relação à escolha, né, do parceiro sexual que a pessoa faz. Então, por exemplo, né, o heterossexual é a pessoa que escolhe se relacionar com o sexo oposto. O homossexual é aquela orientação sexual que a pessoa escolhe se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Temos também o bissexual, é aquele que se relaciona com o mesmo sexo, escolhe se relacionar com o mesmo sexo, ora, se relacionar com o sexo oposto. Tem a outra orientação sexual, que é o assexual, que é aquele que opta por não se relacionar nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino. Isso são características da orientação sexual. Já existe outro conceito também, que é a identidade de gênero. Que a identidade de gênero é o autoconhecimento. É quando a pessoa se olha no espelho e se reconhece como uma identidade. Então, a pessoa olha para o espelho e se reconhece como uma mulher. A pessoa olha no espelho e se reconhece como homem, com a identidade de gênero masculina. A pessoa olha para o espelho e, ora, se reconhece como mulher, ora, como homem. E seguindo ainda nessa identidade de gênero, a pessoa olha para o espelho e não se reconhece com nenhuma identidade de gênero. Então, existe a orientação sexual, existe a identidade de gênero. Essa parte da sexualidade, né, existe aí uma série de denominações aí que vai grande aí dos especialistas que podem explicar, porque existe aí, em outras situações aí, né, mais aprofundado, que tem uma série que vai separando especificações, né? Especificações, que não é o caso aqui para a gente no momento aqui, entendeu?
Em relação a essa parte nós temos aqui no livro, que é o segundo capítulo, que fala também sobre a encarnação. É interessante que a gente observe que, no caso, o livro ele fala sobre várias situações. Eu pensei uma, que é quando o Divaldo fala que no início de 1960 é quando ele iniciou as experiências de desdobramento consciente, nas quais a Joana de Ângeles, né, que o iniciou nessa atividade. E ele conta que ele foi convidado pela Joana a presenciar e assistir uma reencarnação. É interessante que a gente, para quem tiver oportunidade, que possa ler o livro e ver essa narrativa do Divaldo, porque ele começa ele foi convidado a participar desde o início, quando o casal vai se relacionar. Lembrando, né, que os espíritos, né, eles não acompanham, não entram no quarto para ver a parte da relação sexual. Não, isso se afasta. Mas depois, durante, né, a fecundação e tudo mais, o Divaldo participou, conseguiu acompanhar todo esse processo reencarnatório. É muito interessante ele falar sobre isso. E a gente lembra, né, do livro Missionários da Luz, também, que tem um relato, né, do André Luiz, fala da reencarnação de Sigismundo, né, e ali a gente também é relatado como ocorre o processo, né, da reencarnação. Ali é muito interessante. O livro também fala sobre o aborto, né? O aborto é um tema também muito interessante. E o Divaldo aqui fala, né, que o aborto provocado é um crime hediondo, né? E acima de tudo, covarde, né? Porque o ente que está sendo, né, abortado não tem como se defender. E o espiritismo, assim como as outras religiões, desaprova o aborto provocado. Também fala sobre o aborto devido a estupro. Interessante também, porque defende-se que na tese que se a mulher for fecundada mediante estupro, seja ela legalmente liberada da responsabilidade do filho não desejado. Mas o espiritismo não aceita esse lamentável equívoco, por entender a maternidade sempre digna e nobre. Então, nós sabemos que é uma situação delicada, né? Quando alguém sofre um estupro, podemos considerar que se trata de um doloroso resgate, sem a menor sombra de dúvida, mas a vida pertence, né, a Deus. É uma situação delicada, nós sabemos, porque muitos países têm uma outra postura, muitas pessoas também em relação ao aborto, mas nós espíritas sabemos o que, né, está por trás quando existe uma fecundação, né? Quando um espírito que está que vai reencarnar ali, aí já fica, reencarnou, fecundou, já não fica mais na esfera da nossa vontade de decidir, fica na vontade divina, né? E nós sabemos que é lamentável a circunstância traumática da ocorrência, né? E é uma situação delicada, mas nós, né, sabemos, né, espíritas, que fecundou, gerou uma vida que ela tem que ser preservada dentro das nossas possibilidades. Existe uma situação, né, quando tem o risco, né, da mãe, tá, né, correr o risco da mãe da vida, aí
se faz se analisa lá e vê, né? Aquela que já está encarnado, aquele que está em processo reencarnatório. Mas isso já é outra situação. Tem o aborto também, que é eugênico, que também é muito complicado. Aquilo da formação, que as pessoas também, né? Porque de má formação adotam a abortar. A doutrina espírita também esclarece que a vida não está nas nossas mãos de decidir, né? O aborto eugênico, né? Aquele que é feito em função de anomalias no organismo fetal, também é criminoso, porque nesses casos estamos igualmente diante das leis que regem a vida. Ninguém deve tentar derrogar essas leis. Então, é interessante também. Aí existe, né, o anencéfalo é um espírito que renasceu sem uma parte do sistema nervoso central. Por quê? Está em um doloroso processo de encarnação por ter atentado em outra existência contra a vida mediante suicídio ou outra situação. Então, sempre existe uma razão que, de repente, foge ao nosso entendimento, conhecimento. Mas a doutrina espírita, ela também, em relação ao aborto eugênico, ela não aprova, né? É contra o aborto eugênico. Porque muitas eugênico. Pessoas desconhecem, né, Tadeu? Desculpa, mas só para contribuir aqui, muitas pessoas desconhecem, que não são espíritas, né? Desconhecem das consequências, né? Então, é muito interessante a gente estar podendo falar um pouquinho sobre esse tema, né, para causar também reflexão, né? Porque tudo tem uma lei da causa e efeito, né? E você colocou isso muito bem. Teve em 1935, né, o Hitler, naquela situação de a raça superior, ele fez uma pesquisa de todas aquelas mães que estavam grávidas com um problema de formação que fossem executados, né? Então, foram muitas mães, né, alemãs, né? E isso está relatado, aliás, lembrando, né, tudo que eu falo aqui, né, que está relatado no livro. Então, é um relato do Divaldo, né, que em 1935, quando o Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha nazista, ele começou seu governo tornando legal a prática do aborto. E aí ele liberou o assassinato em massa de milhões de indivíduos. Logo depois, na mesma sede de sangue e na alucinação, o líder alemão pediu aos pais que tivessem filhos deficientes, até mesmo aqueles que apenas sofriam de uma pequena deformação, que os enviasse às câmaras de gás e aos campos de extermínio. Então, não era nem na gestação, que tivesse filhos deficientes. E o irmão aí teve a triste iniciativa de fazer uma coisa tão ruim, né? Tem um capítulo também que ele fala sobre sexo e obsessão. E aí é sobre o livro do Manuel Filomeno de Miranda. Existe um livro, Sexo e Obsessão, que é uma psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, o Divaldo. Esse capítulo ele fala sobre este livro, como ele começou a fazer. E aí é interessante também esse relato dele, como ele começou a fazer o livro, né? Esse livro Sexo e Obsessão, um livro muito bom que eu já li, eu pretendo ler de novo. Tem os transtornos sexuais, que é o capítulo 5, né? E aí, no título, a psicoterapeuta e o transtorno sexual, tem um detalhe interessante que eu destaquei aqui, é que o Chico ele recebe uma mensagem de um rapaz em alemão. E aí, só que o Divaldo não fala alemão. E ali ele usou um termo aqui que ele conseguiu entender através de uma decodificação psíquica que permitiu entender. Então, o rapaz que passava a mensagem, né? Ele viu ele passar essa mensagem em alemão e ele, através de uma decodificação psíquica,
ele conseguiu entender o que esse rapaz estava a mensagem que ele estava passando. Nesse capítulo também fala sobre a pedofilia, né? Também é um dos crimes mais hediondos também da humanidade, né? Ele fala aqui dessa parte, né, que é uma vida infantil abusada, é uma vida humana destruída, porque ele diz aqui, né, que a vítima dificilmente consegue reabilitar-se do trauma, por melhor que seja a terapia psicológica. É interessante essa situação Daí ele diz que ele ouviu que as pessoas que eram abusadas, elas ficam com trauma durante muito tempo. Ele diz aqui que a pessoa que passou por essa experiência produziu marca psicológica tão profunda que não consegue sentir-se felizes, por mais que lutem. É interessante também, né, essa situação aqui que ele fala sobre a pedofilia. Tem um relato também que é interessante, um relato triste, né, que uma mãe estava vendo um probleminha com a filha, né, vendo a reação da filha, e ela foi um psicólogo verificar o que estava acontecendo. Aí é uma coisa chocante, né? A filha contou que quando estava com 3 anos, a menina já estava com 15, tá? E ela estava com problema de namorar, não estava conseguindo se relacionar com o namoro, e aí ela leva no psicólogo e a menina fala que quando ela tinha 3 anos, ia visitar os avós maternos, né? Era abusada pelo avô, que a ameaçava dizendo que se ela contasse a alguém, ela a mataria. E essa situação durou 5 anos. Então, a mãe levou a filha para ver qual o problema que ela tinha e descobriu que o pai dela, né, o avô, estava abusando da filha. É uma situação triste, né? E isso durou 5 anos. Muito. E o interessante é que essa mãe da menina, como tinha os irmãos, foi compartilhar com eles para saber. E aí descobriu que o avô abusava também de todos os netos. Também abusava dos irmãos. Jesus Cristo, meu Deus. De todos os netos. Que provação, hein? Ela tinha uma filha, né, que era, né, neta do avô. E os outros irmãos dela, da mãe, que tinha outros netos, também ele abusou. E é uma situação muito delicada, né? Tem a religião, os transtornos sexuais também, fala do Jerônimo Mendonça, né? Ele foi um grande, né, divulgador da doutrina espírita, teve problemas de saúde, ele ficou cego, ficava só na cama, teve problema de locomoção, e o Divaldo também fala que, ao desencarnar, ele 15 dias depois, ele teve com o Divaldo, e falando para Divaldo, que felicidade, eu agora estou vendo, estou andando, olha que felicidade, porque ele ficou durante muito tempo na cama, e ele fazia muitas palestras, né? O Jerônimo Mendonça é uma pessoa muito animada, alto astral, e o pessoal levava ele para fazer palestra numa Kombi, ele fazia palestra deitado, mas era um alto astral muito legal. E aí tem esse relato aqui nesse capítulo 6, que ele fala sobre quando ele desencarnou, a felicidade que é aquela pessoa que procurou, durante o período reencarnatório, fazer tudo, esforçar no bem, sofreu muito, né, porque ele sentia muitas dores, ele ficou cego. Um erro médico, né? A segredo do Jerônimo foi um erro médico, depois foi no outro passou por outra vista, ele também ficou também ficou sem andar, né? Um problema também. E tem o capítulo 7, fala da homossexualidade, né? E aí o Divaldo fala, né, que nós vemos a homossexualidade como uma dificuldade evolutiva relacionada à adaptação do ser espiritual ao gênero no qual reencarnou, sem nenhuma censura ou preconceito de nossa parte. Eu a compreendo como uma experiência do espírito, em vez de visualizá-la como uma patologia. Não se trata, portanto, de uma anomalia, por mais que se tenha preconceito contra essa nobre expressão de conduta. Anteriormente, a homossexualidade era compreendida como uma questão psiquiátrica. No entanto, em face de análises científicas mais profundas, constatou-se que se trata de uma variante do comportamento humano,
assim como de outros animais, razão pela qual a Organização Mundial da Saúde retirou do seu Código Internacional de Doenças a orientação sexual daqueles que se relacionam com o indivíduo do mesmo sexo. Então, não é nenhuma doença, né? Porque antigamente, né, tinha essa interpretação, mas a própria Organização Mundial, né, já tirou. Então, é uma situação normal. E aqui diz que é importante diferenciar que o desejo, a inclinação, o afeto por uma pessoa do mesmo sexo é algo que nós denominamos de orientação sexual, como nós falamos. Mas a decisão de realmente se relacionar com alguém do mesmo sexo e gênero é uma opção do indivíduo. Então, ele deixa bem claro aqui também. E seja que faixa de orientação sexual o ser se movimenta, mesmo que não represente a opção ideal, estaremos sempre diante de um processo de evolução. Então, isso é muito interessante também, que é um processo de evolução. E essa informação que eu acabei de ver aqui, naquele lance que eu falo que o Luiz Fernando fala, ele coloca, né, aonde pode se aprofundar. Então, aqui, essa informação está presente no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, que fala também sobre essa parte da homossexualidade. E o Divaldo conclui nesse capítulo falando o seguinte: não obstante, eu gostaria de dizer àquele que transita pela experiência homossexual que o amor será sempre a chave para equacionar todos os nossos desafios evolutivos. Então, é interessante, né, que a gente saiba que é sempre uma questão de evolução Tadeu, de amor, né? Tadeu, querido, eu gostaria de fazer aí uma parte, né, e pedir, assim, muito encarecidamente, né, com muito amor, a todas as pessoas que possam abrir seus corações e suas mentes, né, para essa questão, que a gente possa se despir dos preconceitos, né, porque amar tem que ser um gesto genuíno, amar tem que ser um gesto verdadeiro, né? Então, eu acredito, sinceramente, que um dia a gente vai chegar num patamar de evolução que as pessoas vão se amar, não vão amar homens e mulheres, vão se amar, vão amar almas, né? Eu acho que isso também é um nível de evolução que a gente vai chegar e que a gente possa pensar, né? Quantas pessoas estão em sofrimento, quantas pessoas, né, não conseguem serem verdadeiramente elas por medo do preconceito, por medo, né, de serem taxadas, por medo de serem agredidas, né? Quantos pais que ainda não têm esse olhar de aceitação, né? Quantos filhos e filhas que estão sofrendo, né? Jesus nos ensinou a amar sem nenhum tipo de preconceito. E com certeza Jesus não é preconceituoso, né? Jesus, ele é amor. Então eu gostaria, e é um tema muito delicado, muito controverso, né? Algumas instituições ficam muito em milindres de levantar esse tema. Eu acho que a gente tem que evoluir, eu acho que a gente tem que caminhar, né, para cima, para o alto, em direção ao amor. Então, desculpa aí estar tá entrando na sua seara da sua contribuição aqui, da sua explanação, mas eu peço encarecidamente para que todos, né, mesmo aqueles que têm dificuldade de aceitar, né, essa questão, que possa, com muito amor, abrir os seus corações e suas mentes, né, e que não haja com preconceito para com as pessoas, né, porque a gente está falando aqui de amor, né, de indivíduos. Então, é só essa a minha contribuição. E respeito, né? Respeito, porque a gente também tem que respeitar a opinião das pessoas, assim como, né, os homossexuais precisam ser respeitados, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, como tudo na vida, na seara do amor e do respeito. É isso que eu gostaria de falar, tá bom? Aproveitando o gancho aí, Cláudia, no capítulo 9, fala o amor em suas múltiplas expressões. Aí tem um título que é o amor unilateral. Aí o Divaldo fala, em um seminário que
ministrei certa vez, perguntaram-me se o amor sempre vale a pena, mesmo que seja unilateral. Ao Divaldo responde: o verdadeiro amor é sempre unilateral. Quando é um amor praticado esperando reciprocidade, que se torna condição para este amor se expressar, estamos diante de um sentimento que não representa o amor legítimo, mas significa um depósito no banco na tentativa de que ele possa render juros. Então, o amor, ele é unilateral. Quando a gente, de fato, ama, se a gente esperar sempre um retorno, esse não é o verdadeiro amor. E como ele falou, eu até destaquei só desse capítulo esse detalhe, porque é interessante, porque ele também diz aqui, não, o amor é bom para quem ama, independente de uma resposta imediata que esse amor produza. Então, esse é o amor de Jesus que você citou aí, porque é aquele amor que não espera uma contrapartida. É ainda um amor difícil de a gente encontrar, né, no cotidiano. É interessante a gente verificar essa postura, né, que o Divaldo falou. Ele também falou aqui sobre, na época aqui falou sobre o HIV, como surgiu, né? Interessante, eu coloquei aqui porque o HIV ele surgiu, né, do macaco, né, das africanas que tinham contato com os macacos, mas nos animais ele não tinha nenhum problema. Interessante. Quando o vírus ele entrou no organismo humano, que ele se desenvolveu, teve uma mutação e transformou no HIV, porque não existia. Foi o próprio organismo humano e também a promiscuidade, uma série de situações que fez que desenvolvesse. Eu achei interessante porque eu pensei, né, na minha ignorância, que o vírus tinha vindo na sua natureza já completa do macaco, mas não. Ele se transformou quando entrou no organismo humano. Isso é interessante que a gente também observe isso, né? A gente falou também sobre o carnaval, né? Tem um livro Nas Fronteiras da Loucura, né, que fala sobre o carnaval. É muito interessante que a gente também fale leia sobre esse livro, Nas Fronteiras da Loucura. É um livro muito legal que fala sobre o carnaval no Rio de Janeiro no ano de 1968. Foi uma psicografia do Manuel Filomeno de Miranda. Tem uma passagem aqui, uma historinha que eu vou contar, que de repente deve ser para finalizar, que é no capítulo 11, que são os desafios conjugais. Tem uma ocorrência que o Divaldo relata, que uma senhora procurou ele, né, quando ele estava num seminário. Ela queria muito falar com ele. E ele esperou que ela pudesse esperar, porque não dava tempo ali, na hora do seminário, no final, ela falasse. Mas ela estava muito desejada de falar com o Divaldo. E aí, quando o Divaldo, então, falou: não tem muito tempo, porque acabei o seminário agora, a palestra, amanhã eu tenho outras atividades, então eu vou falar com você no máximo 5, 10 minutos. Mas o Divaldo falou, quando ele fala isso, ele fica 1, 2 horas. E aí o que aconteceu, né? Essa senhora, ela fala que ela e o marido eram um casal muito feliz. Eles tinham uma situação financeira muito boa. Eles eram, de fato, ricos, né? Tinham 5 filhos e tinha vontade de ter uma filha, mas não tinha, não vinha. E aí teve um momento que conseguiu engravidar e veio o 6º filho, uma filha maravilhosa. E, né, a filha já com 4 anos, o marido, né, chega para ela, isso relato dela, estava falando para a Divaldo, né? Querida, eu quero lhe pedir que me envolva com maior ternura, porque eu estou sendo atraído por outra mulher. E aí pede que ela compreenda. E aí
ele falou depois que ele foi num psicólogo e fazendo uma consulta no psicólogo, ele falou que o psicólogo orientou que ele assumisse o desejo de ficar com outra mulher, o psicólogo. E aí, se ela concordava, e ela perguntou se ela era capaz de entender, aí ela falou que sim, que ela entenderia, que ela ia fazer o máximo para que eles conseguissem superar isso. E ela falou que, a partir disso, ela começou a cuidar mais dela e dele. Mas aí, ele chegou, fez uma outra proposta para ela, que ele queria pedir licença para ela se ele podia passar a semana toda com ela, né? E os finais de semana, sábado e domingo, com a outra mulher. E perguntou se ela aceitava. Ela fez alguns argumentos e aceitou. E aí ele falou também que não podia viver sem ela e que se podia fazer o seguinte: passar o dia de semana todo com a mulher e só os finais de semana em casa. Ela refletiu, pensou nos filhos, nos 6 filhos. Ela foi e concordou. E aí, um filho, um dos filhos de 14 anos, falou: mãe, só não está entendendo, não? Papai está com uma outra mulher. Aí ela: não, meu filho, essa é uma amiga de trabalho, não é isso, não. Você está equivocado, não quero falar mais sobre esse assunto. E aí, nessa situação, a filha, Bebete, a última filha dele, falava com ele, né? Para papai voltar para casa. O filho pedia, ele falou que não podia, que viajava, porque outro detalhe, ele pediu para a mulher que falasse para os filhos que ele estava viajando, porque eu esqueci de relatar aqui que o trabalho dele era viajando muito, né? Então, os filhos já estavam acostumados. Então, ela falava para os filhos que ele estava sempre viajando. Mas esse filho de 14 anos começou a desconfiar de alguma coisa, falou, e ela cortou e continuou nessa situação. Mas passou um tempo, acabou, né? Aquela atração, e aí passou a loucura, como diz aqui, depois de 5 meses, e aí ele fez a segunda, faz uma outra proposta. Foi uma estranha hipnose, um estado de desespero, eu quero voltar para casa, você me aceita? A mulher falou: aceito. Mas aí ela falou que não aceitaria ele mais como marido, como parceiro, que ele podia voltar para casa, que ia fazer a parte dela lá, mas foi com o tempo, eles continuaram se harmonizando, foi indo, e aí ela não voltou ao que era, mas continuou tendo um relacionamento que foi, né, se normalizando. Só que, num dia, a babá foi buscar a menina na escola e a menina não estava na escola. E aí, quando a babá volta, porque a babá tinha um carro, dirigia, porque eles tinham uma situação financeira muito boa, e a babá liga para ela: a Bebete não está aqui. A professora falou que veio uma pessoa aqui com uma cartinha do pai e levou a Bebete. Aí liga para o marido também falou que não sabia de nada. E aí aquela procura daqui, procura dali, desespero total. Aí encontraram a Bebete no matagal, morta. Toda retalhada, corpo todo retalhado, num saco plástico. E aí, né, uma situação muito triste, eles especularam, averiguaram e chegaram à conclusão, né, que quem matou foi a amante. A amante foi presa, tá certo? Foi presa, eles ficaram numa situação muito triste, né, desagradável, porque, imagine, né? E ela queria se suicidar, a mãe, o outro queria matar a ex-amante e também foi um momento
de tragédia nessa família. E aí, uma amiga dela falou, olha, eu também perdi o meu filho, você não sabe, com a situação desagradável. Você já ouviu falar no Chico Xavier? E aí ela falou, não ouvi falar, não. E aí, uma vez, essa amiga recebeu uma carta do filho dela desencarnado, dizendo que a Bebete estava viva no plano espiritual. Aí falou, olha, meu filho falou isso, você quer conhecer o Chico? Ela foi lá no Chico, conhecer o Chico. Só que, né, ela tinha uma situação muito boa, ela queria comprar, né, uma fila, porque era uma fila de dezenas de pessoas que chegavam num dia para ser atendida no outro dia, e ela chegou lá na hora, queria comprar uma vaga na fila por quanto alguém oferecesse, ela pagaria. Aí a pessoa falou aqui, ninguém vai te vender a vaga, porque todos aqui querem falar com o Chico, então isso não tem preço. Aí ela contou, olha, minha filha foi morta, foi esquartejada, que essa amante fez isso, né? Cortou a filha dela toda em pedaço. E aí essa mulher se comoveu e deu a vaga para ela. Ela era a quarta no lugar. Né? Eu acho que comoveu e ficou as duas ali. E aí, na hora de entrar lá, né, essa mãe recebeu uma carta, essa amiga, né, que cedeu a vaga, e já tinha entrado também, recebeu uma carta do filho e ela recebeu, né, uma mensagem da Bebete, dizendo que ela estava bem, que ela se controlasse, porque ela foi levada na casa pela avó e pela tia no plano espiritual, e que ela viu que o pai estava querendo matar a mãe, se suicidar, e a mãe também, que eles não fizessem isso, que ela estava muito bem, que ela não passou nada, que essa tia, uma pessoa muito bonita, pegou ela no carro, deu um chocolate, ela adormeceu quando ela comeu o chocolate. Depois ela já acordou nos braços da avó, lá no plano espiritual, e que ela poderia ficar tranquila, que ela não tomasse essas decisões que estavam querendo tomar. Ela falou que estava com dificuldade de escrever, mas um senhorzinho estava ajudando ela a escrever, que era o Bezerra de Menezes, que ajudou a avó e a tia que estavam no plano espiritual para a Bebete mandar a mensagem. E aí ela se comunicou com a mãe, falando, né, dessa situação, e aí depois ela falou que a mãe não fizesse isso, que não cometesse nenhuma injustiça, não fizesse isso porque o amor, aí foi conversando com a mãe, tudo bem. Ela veio embora, né, o Divaldo orientou, e aí, depois de muito tempo, ela ainda tinha advogados para que a amante pegasse a maior condenação possível. E ela pediu para a mãe, a fé da comunicação, com uma carta que ela mandou, que a mãe perdoasse a mulher que matou ela, mas foi que não podia perdoar. Então, a filha falou, mãe, então pelo menos desculpa, tira os advogados para não piorar a situação dela. E a mãe falou que não podia fazer isso, mas que pelo menos isso fez. E a menina foi, ela tirou o advogado. Mas aí, né, a mãe, aí a filha pediu no aniversário dela que ela desse um presente. A mãe, qual o presente que ela queria? Ela queria que a mãe, de fato, perdoasse. Aí a mãe falou que perdoar não poderia. Então, que fosse visitar para ver como é que ela está. Aí a mãe vai visitar, né? A menina, quando ela chega para visitar, a surpresa. A pessoa, a amante, ex-amante do marido que matou, era amiga dela. Ela quase que desmaiou. Ela descobriu que era uma amiga que ela levou para a casa dela e que foi amante do marido dela. E aí, com isso, ela começou a acusar o marido, né, porque teve aquele transtorno todo, porque você matou a nossa filha, foi você. E aí a Bebete, de novo, no plano espiritual, conversando com o pai, através das mensagens, harmonizou o pai e a mãe, que ele se investisse no amor, que só o amor constrói, que não fizesse nada, porque ela é uma pessoa doente. Já começou a falar uma série de coisas e pediu que o presente que fosse dado para ela revertesse em caridade. Aí eles abriram várias creches, né? Várias creches, lar de crianças, fizeram um trabalho
esplendoroso em assistência aos mais necessitados. E aí, com essa história, a gente observa que aí houve o perdão, né? O desequilíbrio, o amor, porque essa menina ela fez com que o amor vencesse, né, toda a maldade, todo sentimento de ódio e de rancor. Porque se não fosse, né, a possibilidade dessa comunicação, se não fosse a possibilidade que a doutrina espírita nos oferece, seria, de repente, mais uma tragédia que esse casal ia cometer. E o amor, mais uma vez, venceu, né? E o amor, como foi falado, o amor verdadeiro, unilateral, porque a menina ela estava amando a pessoa, né, que fez com que ela desencarnasse tragicamente e que fizesse os pais sofrer tanto. Ela conseguiu envolver os pais nesse amor e, mais uma vez, o amor verdadeiro venceu. Minha amiga, com esse relato aqui, eu acho que eu já passei um pouco aí do tempo, né? Mas eu achei interessante. Tinha mais coisas para falar aqui, mas eu acho que não dá mais tempo, né? E outra coisas interessantíssimas, porque esse livro tem coisas interessantíssimas que eu só vi quando li esse livro. Eu acho que se eu falasse que ninguém tinha história sobre isso, que tinha que falar aqui, mas interessante. Se tivesse um minutinho, eu até falaria aí. Eu achei, Pode assim, falar, Tadeu. Se então, é para o nosso melhor o entendimento, por favor. O Divaldo, ele lá na Mansão do Caminho, que fica lá no Pau da Lima, ele dá muita assistência, né? Ajudava muitas pessoas lá. E aí ele estava contando que uma vez, fazendo um enxoval de uma pessoa, essa pessoa é uma mulher de 41 anos. Ela, com 41 anos, ela tinha 27 filhos. Nossa 27 filhos Senhora, hein? com 41 anos. E aí Que disposição. o Divaldo falou: minha filha, como é que você conseguiu fazer isso? Ah, seu Divaldo, pessoa muito humilde. Acontece, às vezes a gente precisa. Aí, mas peço dinheiro, eles pedem, peço comidas em troca, peço dinheiro em troca, eles querem intimidade. Aí ele falou: olha, então, minha filha, por favor, vê se você... Vou te dar essa continuidade na sexta, mas vê se, por favor, você não, por favor, não mais, né? Engravide mais, tenta fazer qualquer coisa aí, pede as coisas a quem não tem... pede a pessoas idosas, aquelas pessoas que não podem ter relação com você. Ele falou assim, desse jeito. E aí ela falou: mas, seu Divaldo, as coisas acontecem. E aí, mas pode achar que eu não vou fazer mais isso, não. Aí o Divaldo teve uma visão mediúnica e ela estava grávida de novo. Então, aos 41 anos, ela estava grávida do 28º filho. Jesus Cristo. 28º filho. E aí ele pergunta: como é que foi? Não, porque dessa foi de novo. Ela estava precisando muito de recursos, de comida, e a pessoa que foi dar comida para ela só daria se ela se relacionasse. Mais uma vez por sexo. Teve uma outra mãe, só para fechar, Cláudia, uma mãe que procurou o Divaldo, porque estava muito preocupadíssima, porque o filho dela ia embora. Aí o Divaldo: pô, mas 17 anos, se ele quer ir embora, deixa ele seguir a vida dele, né? 17 anos, não, mas ele não pode. Pode ir embora, eu vou ficar com um filho meu filho, o outro menor, de 6 meses. Eu digo: mas qual o problema? Você tem saúde, você pode cuidar do seu filho. Mas ela falou: pô, mas o Divaldo, ele não pode ir embora. Ele não pode ir embora. Aí o Divaldo: por quê? Porque ele é o pai do meu filho. Aí o Divaldo: não, eu não estou entendendo. Como é? Não é. Ele é pai do meu filho. Mas você está falando que o seu filho é pai do
o seu filho, ela é, mas como é que ele disse? Não, porque eu quis, preferi orientar ele sexualmente do que ele fizesse na rua, então foi uma forma de orientar. Onde minha filha, eu não acredito. Pega essa criança que eu vou adotar, eu vou criar, e eu queria falar com o seu filho. Aí chamou o menino, 17 anos, falou, magrinho, por que você fez isso? Aí ele falou que ele não teve culpa, que foi a mãe dele que seduziu ele. Então, é um caso da mãe teve o filho do próprio filho. Ignorância, né? Pô, ela estava achando que estava orientando ele, não queria que ele relacionasse com o outro. E aí, Cláudia, tem mais umas histórias aí que não dá para contar tudo aqui, não, mas eu acho que é interessante saber as coisas que o Divaldo, né, passou, fora os assédios de pessoas milionárias, de muito recurso, que tentaram sediar o Divaldo, tentando ajudar na caridade, mas com outras intenções, que ele se afastou, né? Mas o livro ele é muito assim, prende bastante a leitura, porque foram seminários e narrativas que o Divaldo fez ao vivo, e o Luiz Fernando conseguiu botar no livro para a gente ler. E o Tadeu, muito interessante, né? Muitas histórias interessantes. A gente falou aqui a todo momento, né, de a diferença de sexo e sexualidade, né? A gente falou de mútuo, né? Nós falamos de tabus, preconceitos, né? E gostaria que você suprisse uma curiosidade nossa, que ainda não lemos o livro, né? E como que o Divaldo fala no livro, como que o Divaldo ele lidava com a sua própria sexualidade, né? Como é que ele canalizava essa energia? Teria alguma coisa? E como ele fazia essa ligação com a espiritualidade? Teria alguma coisa nesse sentido para a gente fechar? Que pudesse ilustrar? Então, Cláudia, é o seguinte, né? O Divaldo Franco, ele, quando começou, né, no seu trabalho mediúnico, ele se comunicava com Chico através de cartas, né? E numa oportunidade que surgiu através de amigos, ele foi visitar o Chico. E quando ele foi visitar o Chico, o que ele primordialmente estava querendo é orientação sobre os seus desejos sexuais. Ele queria falar, porque isso em 1948, para falar de sexo, era muito difícil. Não é como nós hoje ainda tem, né? Alguns pais ainda têm. Exatamente. Falar. Imagina em 1948, ele falou. Ele não sabia como ele ia falar com o Chico. Ele estava pensando como ele ia conseguir falar. Partindo do princípio que ele, né, foi educado na Igreja Católica. Né? Isso tudo é relato deles, tá? Lembrando sempre, tudo que eu estou falando com as minhas palavras, mas tudo registro do livro. E aí, ele, né, foi educado na Igreja Católica e ele se confessava todo sábado e comungava aos domingos. O sacerdote, que estava, né, as confissões dele, deu umas orientações para ele muito, assim, estranha, né? Porque ele dava umas orientações para o Divaldo. O Divaldo falou que é para depois ele, quando o Divaldo fosse confessar, ele ficasse sabendo o que o Divaldo fez. Então, é como se ele se satisfizesse, tem um nome que é voyeurismo, que é a pessoa que se satisfaz sabendo das histórias sexuais do outro. Então, a orientação que ele dava para o Divaldo não ficou explícita, não ficou assim, não falou explicitamente, mas era isso. É como se ele orientasse o Divaldo a ter relações sexuais para depois confessar para ele e ele saber o que estava acontecendo. Isso criou uma certa confusão na cabeça do Divaldo, porque ele era católico. Se ele
confessasse como VAR, porque ele acreditava. Mas, com essa confusão toda, ele não se deixou, né, seguir por essa influência distorcida, apesar de que ele acreditava ali nos ditames, nas regras da Igreja Católica. Quando ele foi visitar o Chico, é justamente para ver se acabava com isso, com esse conflito que ele ainda estava confuso. E aí ele foi lá no Chico, ele foi fazer uma palestra, foi outro lugar, foi outro, e aí foi visitar o Chico, foi apresentado, ele ficou encantado, porque ele adorava o Chico, faziam comunicação por carta, mas conhecer o Chico para ele foi maravilhoso. E aí estava pensando como é que ele ia falar com o Chico sobre isso. Mas, quando um dia almoçando na casa da irmã do Chico, ele foi convidado, estava o Divaldo, a irmã do Chico, mais um pessoal. Aí o Chico falou: o que você quer perguntar, Divaldo? E aí o Divaldo percebeu que o Chico já tinha lido a mente dele. E o Chico já sabia o que ele queria saber. E aí o Divaldo fala: mas eu posso perguntar mesmo? Como é que você se resolveu nessa parte sexual? Em outras palavras, foi isso. E aí, isso o Divaldo está com 21 anos, tá? Que foi em 1948. E o Chico contou, né, da história dele quando ele tinha 17 anos. O que aconteceu com o Divaldo em 21, com o Chico foi 17. O Divaldo também conversou com o Emmanuel. O Chico estava querendo namorar, casar, com mesmos sentimentos. Aí o Emmanuel falou que ele não veio nessa vida para isso, que ele, no início, ele pegasse essas energias, que ele corresse no campo, que ele andasse no campo, corresse. Aí o Chico falou: mas como é que eu faço? Tu tens dificuldade. Aí o Emmanuel falou: você abraça as árvores, começa a abraçar as árvores. Aí o Chico falou para o Divaldo: eu até abraçava as árvores, mas elas não me abraçavam. Essa é uma parte engraçada, né? Que o Emmanuel fala para o Chico, mas aí depois o Emmanuel conta uma parábola do rei, né? Conta uma parábola e explica para ele, em outras palavras, que é bem a história longa, que ele utilizasse as energias sexuais, direcionasse para outra atividade, que ele conversasse, né? Ele entrasse em sintonia com as células genésicas, e em sintonia com as células, ele conseguisse direcionar a energia sexual para outro direcionamento. Não foi fácil fazer isso, mas foi essa orientação e ele conseguiu. Quando ele começou, né, a aflorar esses sentimentos, ele se concentrava e conversava com as células genéticas para que essa energia que as células estavam tendo necessidade de gastar no namoro, no noivado, no casamento, que fosse direcionado para outra atividade. E, no caso do Chico, foi direcionado para a atividade mediúnica e também para a caridade, o trabalho no amor ao próximo. E ele orientou para o Divaldo fazer a mesma coisa. E foi o que o Divaldo fez. Quem for na Mansão do Caminho vê o trabalho de amor ao próximo que o Divaldo fez lá na Mansão do Caminho. E nesse livro, o que ele faz de caridade, de amor ao próximo, é exuberante. E o detalhe também é que esse direcionamento deu um vigor físico ao Chico, que o Divaldo fala que ele não se cansava. Ele começava às 19 horas psicografar nas sessões mediúnicas e ele ficava direto das 19 horas até as 2 horas da manhã. As pessoas que estavam com ele saíam para fazer as suas necessidades fisiológicas. Ele falou que o Chico não. Ele ficava direto.
até 2 horas da manhã. Depois, quando encerrava os trabalhos das sessões, ainda tinha oração, resolvia uma coisa, ele saía, ia 3 horas da manhã para casa. Não parava um minuto. Então, toda a energia que ele direcionou para esse trabalho foi muito aproveitada e teve um resultado esplêndido. E é que a gente observa também no Divaldo, porque está com 96 anos, né? E continua em atividade. O Chico desencarnou em 92 e eu acho que o Divaldo vai passar de 100. Eu torço para isso. É isso aí, minha amiga. Muito bom, muito bom. Tadeu, eu acho que é a mensagem, gente, que o Tadeu deixa, que o livro deixa, que a gente para refletir, né? É sobre o sexo e a consciência, né? É a consciência que a gente coloca no sexo, na sexualidade, né? Então, tudo que a gente faça com amor, com companheirismo, com respeito, né? Com dedicação, cada um dentro das suas escolhas, né? E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que caminhar para a evolução, né? Ontem a gente também, na nossa aula de educação mediúnica, o nosso dirigente falou, né, que Gandhi, ele era casado, né, e chegou um ponto da vida que ele e a mulher chegaram à conclusão, né, mutuamente ali na conversa, que eles não iam ter mais sexo, porque ele canalizar toda a energia dele em prol da humanidade, né, que eles não iam perder mais tempo com isso. Então, assim, gente, é muita evolução. A gente não está falando aqui que não tem que existir mais sexo, né? Namoro, mas sim, né, eu acredito muito, né? Tanto que na espiritualidade, na erraticidade, não existe sexo carnal mais. Isso é uma necessidade nossa da matéria, né? Então, por isso que eu digo que isso é evolução, né? Então, que a gente faça com muita consciência, com muito amor e com muito respeito aos nossos companheiros, né? E que é isso que a gente tem que, da mesma forma, né, como nós temos as leis morais, né, as leis de amor, as leis de caridade, né, que a gente aplica com a nossa doutrina e que a gente também precisa aplicar com os nossos companheiros, né? Então, é isso aí que é a consciência, é a evolução. Tadeu, meu querido, muito obrigada pela sua contribuição. Eu tenho certeza que muitas pessoas já estão assim despertas para ler esse livro. Eu sou uma delas. Muito obrigada pela contribuição. A Yolanda, né, Castilho está falando aqui, com certeza, acima de tudo, respeito ao próximo. Exatamente, né? E Minha aquele irmã, próximo que está bem próximo de nós. Opa! Yolanda, ó, muito prazer, muito obrigada aí. Parabéns por essa família maravilhosa. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até esse momento, né? Mas, com certeza, nós estamos saindo daqui muito felizes e conscientes, reflexivos com a sua contribuição, entendeu? Muitíssimo obrigada. Quem sabe aí tem a live 2, né? Daqui a uns meses, quem sabe a gente possa voltar aqui e se aprofundar mais um pouco no tema. Combinado, meu amigo? Gratidão, gente, muito boa noite, tá bom? Até a próxima. Beijo, gente. Olha, não vou ler os boa noite que todos deram, né? A Marcinha está falando muito obrigado a vocês por esse estudo, né? Verdade, Claudinha, sempre longe da promiscuidade, da pornografia e da